Olá pessoal, essa é a primeira aula do nosso curso de eletrocardiograma, Aprender Eletro, didaticamente. Eu gosto de comparar muito a pessoa lendo uma redação em uma língua diferente, uma língua que a gente não sabe. Então você consegue até ler, mas a gente não consegue interpretar, não entende o que está acontecendo. O eletrocardiograma é a mesma coisa, é uma nova linguagem. Então, antes da gente pensar em interpretar, em decorar padrões, nós precisamos aprender essa nova linguagem. Então, esse é o objetivo do nosso curso. Para isso, nós temos que lembrar então que o coração está situado aqui no centro do tórax e sofre uma série de influências, porque até a gente chegar aqui para fazer essa análise da atividade elétrica, nós temos parede torácica, temos a parte pulmonar, só então que nós vamos chegar propriamente ao coração. Então a gente já vê aqui que várias outras estruturas podem interferir no meu registro. Então isso é importante quando a gente vai interpretar o eletro. Eu saber como que é a caixa torácica desse paciente, se ele tem algum problema pulmonar, isso pode fazer parte aí da minha interpretação. Chegamos propriamente então ao coração. O que vocês estão vendo aqui? Isso aqui tudo é ventrículo. Então, o ventrículo esquerdo e uma parte do ventrículo direito. E essas outras aqui, as auriculetas, que vão ser aqui para cima os átrios. Então, a maior parte do nosso coração são os ventrículos. Então, isso vai se refletir também no eletrocardiograma, onde a atividade principal vai ser um eletro do ventrículo esquerdo. Nós vamos ver a atividade atrial, mas é um eletro de ventrículo esquerdo. E tem a parte dos vasos, que nós vamos ver na parte de isquemia. Então, essa irrigação nós vamos voltar nela depois. Quando nós abrimos aqui o coração para a gente analisar as 4 câmaras, então nós temos os 2 átrios, então menor tamanho, e olha para vocês verem, a parte muscular é bem menos proeminente. Então isso vai ter um reflexo no eletrocardiograma. A parte dos átrios, nosso registro é menor, é menos sensível. Agora aqui o ventrículo já tem uma massa muscular muito maior. Então aqui representa que o nosso eletrocardiograma vai ser principalmente um eletrocardiograma de ventrículo. E principalmente do que? Olha aqui para vocês verem o ventrículo esquerdo, septo e ventrículo esquerdo. Tem uma massa muscular às vezes 3, 4 vezes do ventrículo direito. Então, se a gente fosse resumir, a principal amplitude, a maior característica do nosso elétron é um elétron de ventrículo esquerdo. Em relação a essa musculatura lá, entremeada a ela, nós temos a parte do sistema nervoso também. Então, a parte da condução elétrica. Então, aqui o nó sinusal, próximo aqui da cava superior. Depois nós temos aqui algumas outras vias que irrigam os átrios. E chegam onde? Chegam aqui no nó que divide os átrios dos ventrículos. O nó átrio-ventricular. E vai começar então o feixe de His. Feixe esquerdo, que vai aqui para o ventrículo esquerdo, feixe direito, que desce o septo e vai aqui para o ventrículo direito. Aqui já tem uma outra característica que é importante vocês observarem também. Olha como esse ramo esquerdo comparado ao ramo direito. É um ramo muito mais proeminente, muito mais calibroso. Então isso aqui é condução elétrica, é como se fosse um cabo de energia. Se eu pego um cabo de maior calibre, a velocidade de transmissão por ele vai ser maior também. Então aqui consegue uma velocidade de transmissão um pouco maior. Então aqui só para vocês verem então, a parte elétrica e lembrando que dentro do feixe de His, o feixe esquerdo é um feixe mais calibroso. Isso é importante depois para alguns distúrbios elétricos que nós vamos analisar. Então, o que é o eletrocardiograma? O eletrocardiograma vai ser o registro dessa atividade elétrica, mas não só dela pura, vai ser a interação da parte elétrica com a parte mecânica. Então, é a interação eletromecânica do coração. Como que é isso? Então, nós temos que lembrar aqui que são os miócitos, que são as células musculares cardíacas, que em repouso estão com a carga negativa dentro deles. Então, é o que a gente vê aqui no potencial de ação de membrana. Vocês observam que aqui está em mais ou menos menos 90 em repouso na fase zero. Quando vai iniciar o processo de despolarização, rapidamente ele passa para positivo. Então começa em um determinado local uma onda, uma carga positiva. Essa carga positiva ela vai se continuar pela parte positivando a parte negativa e vai determinar então um vetor. Então a primeira coisa que eu quero que vocês guardem,
Então estava tudo negativo e vai ficar positivo. E isso vai determinar uma onda elétrica, um vetor. O que eu quero então que vocês guardem? Que esse vetor é tudo que a gente precisa saber sobre o eletrocardiograma. Então vai ser o nosso registro desse vetor. Então essa é a nossa linguagem, o registro desse vetor, que vai ser então o que nós vamos analisar aí de diversos pontos. Como assim? Começa o vetor, eu começo a tornar positivo, vai virando uma onda elétrica e quem vai acompanhando essa onda? A contração muscular. Quem descobriu isso pela primeira vez foi Aitov em 1903, que deu início ao eletrocardiograma. Então foi o primeiro registro elétrico. Então observem aqui vocês que ele estava o tamanho que era um aparelho de eletrocardiógrafo aqui, e ele estava com a mão mergulhada em solução iônica, a mão direita, a mão esquerda e o pé esquerdo. Então que são onde hoje nós vamos colocar eletrodos também para ver algumas derivações. E só o pé direito dele que estava no chão. Então 3 membros em solução iônica. E com isso ele conseguiu fazer o primeiro registro. Então braço direito, braço esquerdo e perna esquerda. Com isso, ele registrou o que estava acontecendo lá no coração nessas 3 derivações, que depois nós vamos ver essas 3 também, que é D1, D2 e D3. Foram, então, já em uso desde 1903 com Aitov. Então, voltando na onda, voltando no meu vetor, como que aparece o registro desse vetor no aparelho? Então, está vindo aqui constante. Então, eu estou vendo esse vetor, sempre eu vou pensar de onde eu estou olhando. Então, esse aqui é um olho. Eu estou vendo o quê? Eu estou vendo a parte positiva do vetor, então a deflexão será positiva. Então, isso aqui, esse meu olho está ligado a um aparelhinho que vai ver essa atividade elétrica. Estou vendo a parte positiva, a onda vai para cima, deflexão positiva. Quem que é esse meu olho? É o eletrodo quando a gente vai fazer o eletrocardiograma. Por outro lado, o que a gente estiver vendo é a cauda desse vetor, ou seja, a parte negativa dele, a minha deflexão estava vindo reta, agora eu passo a ver esse vetor, vem para baixo, então deflexão negativa. Isso quando a gente vê aqui, como se fosse na pele de um mesmo paciente, de um lado da pele, o outro lado aqui do tórax, coloquei um eletrodo de cada lado. Esse eletrodo meu, como característica quando a gente coloca na pele, eles são positivos. Então, o que está aproximando do meu eletrodo? Eu estou vendo a parte positiva do vetor, como que vai ser minha deflexão? Para cima. Esse outro eletrodo aqui, eu estou vendo a parte negativa. Eu estou vendo a cauda do vetor. Então, vai ficar essa deflexão para baixo. Então, o primeiro ponto, eu tenho que saber que é um vetor, que estou analisando a característica elétrica, e de onde eu estiver olhando esse vetor, é o jeito que vai ficar meu registro aqui no papel. Quando nós voltamos lá então para o coração, então aqui a divisão, os átrios, os ventrículos, nó atrioventricular e nó sinusal. Em repouso está negativa, começa aqui no nó sinusal uma despolarização, então fica positivo e vem uma onda positiva. Essa onda positiva e leva a contração. E forma o que então? A onda P. Então essa aqui é a onda atrial. Então tanto da despolarização quanto da contração. Aí o estímulo passa aqui, para aqui um pouquinho no nó átrio-ventricular. Esse nó é muito importante porque imagine vocês, tudo que acontecesse no átrio transmitisse para o ventrículo. Era uma morte atrás da outra, porque aqui a gente tem muita arritmia, depende de muitas situações, atividade física. Então tudo que acontecesse aqui em cima passasse para baixo, era morte uma atrás da outra. Então eu preciso de um filtro. Esse filtro então, que vai... O que aconteceu lá em cima no átrio é filtrado. Então, o meu intervalo entre a onda P e o QRS é o intervalo PR, que mostra, então, o quanto que ficou retardado aqui no nó que divide os átrios do ventrículo. Passo para a próxima fase. Passo aqui para o feixe de His. Carga, então, de negativo passa por positivo e com isso contrai. Então, a despolarização elétrica junto com a contração mecânica, eu vou formar Q, R e S. Então, Q, a primeira deflexão negativa antes de uma positiva. R, primeira deflexão positiva. S,
primeira deflexão negativa depois de uma positiva. Então, Q, R e S. Depois disso, começa a repolarizar. O que estava positivo passa a ficar negativo, agora no sentido contrário. Então, vem lá da base, subindo aqui para o septo. E forma, então, a onda T. Eu tenho um pequeno segmento ST e onda T. Então, aqui a gente já viu onda P, para lá no átrio ventricular, ventrículo forma o QRS e depois vou voltar à polaridade normal, a onda T. Então, aqui, se eu estou olhando desse ponto, como é que fica? Primeiros dois vetores, parou ali, forma o intervalo PR. E aí nós temos um primeiro vetorzinho septal, que vai aqui para a direita, um pouquinho para baixo. Então, se eu estou olhando aqui da ponta do coração, esse vetor está o quê? Está afastando ou está aproximando de mim? Está afastando. Se está afastando, eu estou vendo mais a parte negativa. Então, ele vai fazer o quê? Uma deflexão negativa, que é aquilo que a gente falou. Estou vendo ele afastar de mim, a deflexão é negativa. Aí depois vem a parte ventricular. A parte esquerda muito maior, porque o músculo é muito maior, e uma velocidade de condução um pouquinho maior, porque esse ramo esquerdo também é maior, e o direito menos intenso. E aí vai fazer aqui, paralelo a este, o outro paralelo a este aqui, e vai fazer um vetor resultante, porque os dois acontecem aproximadamente no mesmo tempo, então eu tenho um vetor resultante. Esse vetor está aproximando ou afastando do meu olho? Ele está aproximando, então a deflexão é positiva. E depois a repolarização. As derivações, o que são? Na verdade, a atividade elétrica então tem um vetor resultante, mas eu posso tirar foto desse vetor de vários ângulos. Então, as derivações nada mais que são esses ângulos de onde eu estou olhando esse vetor. Então, eu não tenho diversos vetores, eu tenho alguns vetores resultantes. E, de acordo com o local que eu estou tirando a foto desse vetor, de onde eu estou olhando, é que vai ser uma morfologia diferente. Mas é um fenômeno elétrico só que eu estou analisando. Então, como que isso se dá? Então, esse aqui é o meu vetor, um exemplo aqui que esse aqui é o meu vetor. Eu posso estar olhando ele daqui. Esse aqui é meu campo visual, daqui até aqui. Esse aqui é meu outro campo visual daqui até aqui. E esse meu outro campo visual daqui até aqui. Como que é isso? Se eu estou olhando ele de frente, aqui é meu campo visual, eu estou olhando, eu estou vendo a ponta dele. É como se eu estivesse olhando um carro de frente. Então, esse carro fica pequeno aqui para mim. Se eu estou olhando meu campo visual, eu tenho que projetar. Sempre a projeção é em 90 graus. Então, olha lá para vocês verem. Tem que ficar em 90 graus essa projeção. De onde eu estou olhando e de onde está vindo o vetor. Como que fica? Ele fica menor. Eu consigo ver ele da mesma característica, mas ele está menor do que o vetor resultante, que o vetor real. Então, esse vetor, na hora que ele se projetou em 90 graus naquela projeção, ele fica menor. É como se eu estivesse olhando o carro de lado. Ele projetou aqui no meu olho nesse sentido aqui. Então, ele não está um ponto igual aquele de frente, mas também não está o carro inteiro. Então, eu vejo ele, mas vejo ele em tamanho menor. Então, quando eu pego uma projeção que é oblíqua aqui, o meu vetor aqui principal, ela vai aparecer, mas vai aparecer um vetor menor. Por outro lado, quando eu projeto, quando eu estou olhando ele bem paralelo, então a minha projeção é paralela ao vetor aqui, então ele se projeta, olha para vocês verem aqui, ele se projeta inteirinho na derivação. Ele projeta inteirinho na derivação. Então aqui é onde eu vou ter o vetor igualzinho, o maior vetor de todos. Ou seja, se eu sei que essa aqui, por exemplo, é x graus, então eu sei que o meu vetor está em cima dela, que foi a maior derivação. Então eu estou olhando o carro, ele de lado, de onde ele é maior. Ele está projetando inteirinho no meu campo visual. Como assim? Como que nós vamos poder ver? Então nós vemos a projeção, então, quando fica um ponto olhando de reto, aqui projetando um pouquinho mais oblíqua. Eu vejo o vetor, mas ele está menor. E se for 90 graus, ele projeta inteirinho na minha derivação. Como ficaria então o registro? Eu tenho que pensar em termos de tamanho, de amplitude, mas também em termos de forma. Como vai ficar a forma da minha derivação?
Então, pensar em forma, nós temos que lembrar que o meu campo visual, eu tenho que definir no meu campo onde é negativo e onde é positivo. Onde é negativo e onde é positivo. Então, para esse aqui, o vetor está aproximando do lado positivo, ele vai ficar para cima. Uma projeção, um ângulo aqui, uma projeção de médio tamanho, porque eu não vi ele inteiro. Projetou inteirinho e está indo para o positivo. Se está indo para o positivo, ele vai deflexão positiva. E é de qual deles que é o de maior tamanho? O que projetou inteirinho aqui. Então esse é o de maior tamanho e está indo para a parte positiva. Então, deflexão positiva. Toda vez que eu estou olhando a 90 graus dele aqui, assim, exatamente, meu olho está de frente para ele, a gente faz o que chamamos de isoelétrico. Então, o registro vai ser isoelétrico. Então, tem uma parte positiva e uma parte negativa. Se eu mudo a polaridade, aqui agora da minha derivação, como que vai ficar a minha projeção? Então, aqui está indo para o negativo, vai ser negativo e de médio tamanho, porque está oblíquo. Aqui está indo para o negativo, vai ser negativo. Mas qual que é o tamanho? Esse é muito maior, porque projetou exatamente 90 graus. E aqui? Aqui isoelétrico, porque está aqui, não está igual a esse aqui paralelo. Está aqui 90 graus perpendicular. Então, por exemplo, esse aqui é um exercício que tem na página 2 de vocês, do PDF aí que fica na parte dos protocolos. Tem um PDF que eu deixei para vocês com os exercícios e com vários elétrons que nós vamos trabalhar ao longo do curso aqui. Mas esse aqui então está na página 2. Depois vou fazer aqui uma vez com vocês e depois vocês vêm sozinho e tentam fazer também. Vamos imaginar que a gente está olhando de vários pontos. Eu não falei aqui ainda em derivação. Pontos que eu estou olhando. Todos esses pontos precisam ter polaridade. Por exemplo, esse aqui está 90 graus com horizontal e vamos definir que é negativo e positivo. Poderia ser o inverso aqui, porque aqui não é derivação ainda. Então, como que vai ficar nessas... Aqui, primeira coisa, se eu tenho esse vetor aqui, esse vetor está a 60 graus com a minha horizontal. Então, a primeira coisa, nós vamos pegar essas projeções e colocar tudo aqui na base do meu vetor. Como assim? Eu peguei aqueles ângulos, peguei o meio deles e coloquei aqui na base do meu vetor. Então, eu tenho o primeiro, que está a 30 graus, que é esse aqui, que é o 30/1, que eu tinha definido que era essa polaridade aqui. Olha aqui para vocês verem. O 30/1, ele é negativo aqui e positivo aqui. Então, é a mesma coisa. Negativo e positivo, 30 graus com horizontal. Se eu tenho 60 com mais 30, aqui eu tenho quanto? Eu tenho 90 graus. Então esse aqui, ele está projetando como um ponto. Ele está projetando a 90 graus, ele está projetando isoelétrico. Certo? Então se eu soubesse que esse aqui está a 30 graus, e eu vi esse aqui está isoelétrico, então a parte positiva e uma parte negativa semelhante em termos de amplitude, a parte positiva e a parte negativa, e eu sei que isso aqui está a 30 graus da horizontal, eu sei que precisa estar a 60 o outro, porque o total tem que dar 90 graus, que é quando eu faço esse pontinho isoelétrico. Então eu sei que eu estou olhando de uma que é perpendicular a ele. E se eu estiver olhando dessa agora que é 0 graus, então eu tenho que projetar. Eu pego a ponta dele e projeto para cá. Como que fica então esse vetor? Ele fica menor do que aquele original aqui dos 60, ele fica pequeno e ele está indo para o lado positivo, então ele é positivo. Agora o 32, que é essa aqui que eu defini, essa 32, defini que aqui é negativo e aqui é positivo. Então como que fica eu projetando? Eu projetei aqui, então já está maior do que aquela outra projeção aqui. Então, quanto mais perto do meu vetor, maior ele vai ser. Então, está indo para a parte negativa. Então, como que vai ser aqui? Vai ficar negativo na projeção. 70 graus. Então, vai ficar muito perto do meu vetor. Eu vou pegar ele quase que inteiro. Então, ele vai ser o maior. Mas vai ser positivo ou negativo?
aqui está negativo, então ele vai ser negativo. Então olha para vocês verem, ele vai ser o maior deles, mas é negativo porque essa porção onde ele vai se projetar é uma porção negativa. Se o vetor tivesse aqui em cima, esse vetor ele ia projetar para positivo e ia ficar positivo. Mas ele está aqui para baixo, está pertinho dessa parte negativa. Então ele ficou negativo e o maior deles. E se ele se projetar então de 90 graus? Então ele vai ficar menor do que esse outro aqui. E qual polaridade? Polaridade positiva. Então, polaridade positiva. Certo? Então, nós vamos começar agora a análise das derivações. Então, até aqui eu não falei da parte para vocês de derivações. Só falei que tem ângulos diferentes, tem polaridades. Cada uma dessa reta aqui de onde eu estou olhando o vetor, ele tem uma polaridade. Aí eu vou projetar o meu vetor nele. Então, de cada campo visual que eu estou analisando, eu preciso pegar aquele vetor e projetar no meu campo. Sempre a projeção é em 90 graus. Estou projetando numa parte negativa, a deflexão é negativa. Aqui, por exemplo, positiva e pequena. Projetei a 90 graus numa que está exatamente a 90 graus de mim, então eu faço a isoelétrica. Então, se eu bater um olho aqui, por exemplo, vocês já sabem aqui, não foi dado qual ângulo que está o vetor. Então, o que vocês imaginam? Vocês viram aqui, qual que está maior? É o de 70. Então eu sei que ele está lá perto de 70 graus. Começando então as derivações. Nós temos no plano frontal as derivações bipolares e unipolares. Então nós temos dois planos, o plano frontal e depois mais para frente nós vamos ver o plano horizontal. Então o plano frontal, as bipolares. Então, por que bipolares? Porque eu vou ter então a parte negativa de uma derivação e a parte positiva. Então, o primeiro é D1. Então, para isso, vocês lembram do ombro direito. Então, partindo do ombro direito e indo para o ombro esquerdo. Então, negativa, indo lá para o ombro esquerdo, que é onde vai estar positivo. Esse vai ser meu olho. D2, eu estou olhando daqui. Então, parte também do ombro direito e está indo lá para baixo, lá para a perna esquerda. Então, está indo daqui para cá. Então, aqui é positivo e aqui é negativo. Lembrando que está a 60 graus da horizontal. As Ds, D2 e D3, elas estão a 60 graus da horizontal. D1, a D1 está na horizontal. D2 e D3, 60 graus com a horizontal. D3, então, estou olhando daqui agora no meu coração e ela parte do braço esquerdo para os pés. Então, negativo para positivo. D3 é de onde eu estou olhando, também a 60 graus com a horizontal. Então aqui para guardar, sempre comecem do braço direito. Então, braço direito para braço esquerdo, D1. Não está indo daqui para cá, então a seta está para cá. Positivo está aqui, negativo está aqui. D2, braço direito para a perna esquerda. Então, positivo aqui, indo para cá, não, desculpa. Está indo daqui para cá. Então, onde está indo, a ponta da seta positiva. E aqui negativo. E D3, aí, em vez de eu começar no braço direito, agora eu começo no braço esquerdo. Então, negativo para positivo. As unipolares. Então, ali como eu tinha dois polos, aqui não. Aqui eu passo a ter apenas um polo. AVR. Então, a derivação de R de right, de braço direito. Estou olhando lá do ombro direito, eu estou olhando o coração. Então, lá perto do ombro é positivo. AVL. Estou olhando ali o coração lá do ombro esquerdo. Então, lá na ponta lá do ombro esquerdo é positivo e mais para baixo negativo. E a VF, estou olhando aqui da parte inferior, foot de pés, estou olhando aqui de baixo. Tá certo? Então, essas são as derivações unipolares. E elas estão, diferente daquelas bipolares que estão a 60 graus da horizontal, as A estão a 30 graus da horizontal e o AVF está a 90 graus da horizontal. Isso é importante que nós vamos começar a desenhar os vetores. Então, primeiro, D1, braço direito para braço esquerdo. Onde é positivo? Onde ele está chegando a ponta. Então, braço direito indo para o braço esquerdo, D1.
D2 está indo do braço direito para o pé esquerdo. Então, se está indo nesse sentido, aqui é positivo. D3 está indo lá do braço esquerdo para a perna. Então, é positivo aqui. Então, essas são as bipolares, certo? As unipolares agora elas vão estar mais próximas, vão estar a 60 graus da horizontal. A VR aqui no braço direito é positivo, o AVL aqui é 60 graus, aqui é positivo, e o AVF é positivo aqui no pé. Tá certo? Você não precisa preocupar tanto aqui assim, vocês podem guardar essa roda aqui das derivações por enquanto e aplicar em cada um dos casos aí de vocês. Analisando cada um. Depois, com o tempo, vocês vão guardando isso aqui automático. É importante vocês saberem que tem uma polaridade. E a gente pega o meio da derivação e coloca no meio para colocar o coração aqui no meio. Então eu faço uma intersecção de todas essas derivações. Então como assim? Então nós vamos fazer agora um exercício que vamos desenhar um eletrocardiograma para um vetor de 0 graus, para um vetor de 30 graus, para um vetor de 60, 90, 45 e menos 30. Então, por definição, o positivo na roda vai de 0 positivo até 180 positivo. A parte de cima é a angulação que eu estou andando, a angulação negativa. Então, 0 graus é aqui, 30 graus, 60, 90, 45 positivo, menos 30 é aqui para cima. Negativo, então, é essa parte aqui de cima, quando nós estamos falando em termos dos quadrantes. Como que é isso, então? Então, na página 4 de vocês, é importante vocês fazerem o exercício. Então, eu vou fazer primeiro de 0 graus. Então, eu coloco lá aquela roda das derivações e vejo onde está o meu vetor. Eu já estou falando que está em 0 graus. Então eu coloco ele aqui em cima de D1, horizontal, 0 graus. Coloco ele em cima. Então onde ele vai estar maior? É onde ele está caindo em cima da derivação, que é D1. Positivo ou negativo? Ele está indo para a parte positiva da minha derivação. Então ele é positivo e é o maior de todos. Onde eu estou vendo ele como um ponto? Onde tiver 90 graus dele. Então aqui eu estou 90 graus dele. Qual que é essa? A VF. Então, a AVF eu vou estar isoelétrica. Quais as outras duas que estão mais perto? AVL e AVR. AVL positivo e AVR negativo. Então, os dois vão estar igualzinho à projeção, só que em polaridade diferente. Olha aqui a AVL e a AVR. Então, a AVR está negativo e a AVL positivo. E agora, como que está a projeção para D3 e para D2? Então, esses dois aqui estão mais perto. Esse aqui começou a ficar mais longe, então diminui o tamanho da minha projeção. Diminui o tamanho, eu vou estar com uma projeção menor. Então, para D2 positivo, para D3 negativo. Então, D2 positivo menor, D3 negativo menor. Menor por quê? Porque eu estou mais longe do vetor. Então, onde que ele é maior? Onde eu caio em cima da derivação. Depois, quais são as próximas maiores? As duas que estão mais de lado. Depois, quais são as próximas? As duas que estão mais afastadas. E onde for 90 graus é onde eu estou isoelétrico. Então, vocês fazem os próximos ângulos de 30, 45, 60, 90 e menos 30. E depois, na próxima aula, nós vamos trabalhar então a resolução dessa atividade. Tá certo? Então, mudando agora só para o próximo plano, que antes eu tinha falado do plano frontal. Então, agora nós vamos falar do plano horizontal. O plano horizontal é como se eu cortasse aqui o coração. Então, eu estou vendo através do coração. Então, é como se eu tivesse... A foto é aqui através do coração. Então, são elas V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Onde que eu coloco quando eu vou fazer o eletrocardiograma? 1, 2, 3, 4. Quarto espaço intercostal. 1, 2, 3, 4. Quarto espaço intercostal para a external. Então, V1, V2. Aí eu coloco o V4. O V4
em vez de ser no quarto espaço, agora é no quinto, tudo vai ser agora no quinto espaço os outros. No quinto, na linha M clavicular, é o V4. E o V3, você não falou nada do V3? O V3 fica entre o V2 e o V4. Então aqui bem no meio de V2 e V4 eu coloco o V3. V5, no quinto espaço, linha axilar anterior. V6, quinto espaço, linha axilar média. E com isso eu olho então através do coração. Então olha aqui para vocês verem. Aqui V1 eu estou vendo um pouquinho mais à direita, V2, V3 e V4 eu estou vendo mais septo, V5 e V6 eu estou vendo mais a parte de lado aqui do coração. Então estou vendo aqui mais a parte de lado, a parte de septo e um pouquinho mais do lado direito aqui V1. Mas a maioria deles aqui eu vou estar vendo o quê? Ventrículo esquerdo, parede anterior do coração. Ventrículo esquerdo, eu estou vendo de V1 a V6. E é importante a gente lembrar que eu tenho um vetor resultante. Então eu tenho aqui o primeiro vetorzinho, que é aquele, depois esquerda e direita, e um resultante puxando para onde é a maior massa. Então, V1, eu estou vendo primeiro esse primeiro vetor, ele está aproximando ou afastando? Ele está aproximando, então ele é positivo, um vetorzinho pequeno aqui positivo. E depois eu vou ver o outro vetor grande afastando de mim, então negativo. À medida que eu vou chegando mais para cá, isso vai se invertendo, eu vou começando a ver o maior vetor primeiro. Então aquele pequenininho vai aumentando, que eu vou passando a ver o maior vetor, enquanto que aquele que eu estava vendo afastando de mim, ele vai diminuindo progressivamente. Então é importante ver de V1 para V6, o R vai aumentar. E o S, que é a primeira deflexão negativa depois de uma positiva, ele vai diminuir progressivamente. Olha aqui nesses elétrons para vocês verem. V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Olha aqui, aquele primeiro septal que eu estou vendo e depois o resultante afastando. O R vai aumentando e o S diminuindo. O R aumentando, o S diminuindo. Então aqui em V3, geralmente na maioria dos pacientes, está isoelétrico grande. Então eu vejo o R e vejo o S mais ou menos do mesmo tamanho. V4, eu aumento o R e vou diminuindo. Aumento o R e diminuo. Aumento o R e diminui um pouquinho mais. Tá certo? Então esse é o padrão. Um Rzinho que eu estou vendo ali no septo. Então eu estou vendo primeiro o V1, esse septo aproximando. Então um Rzinho pequeno e um S grande. E depois eu vou ver o que então? Eu vou ver só a minha resultante que eu estou olhando lá do lado esquerdo. Então essa é a primeira aula. Essa é a parte bem mais teórica e nós vamos aplicar a partir da segunda aula. É importante vocês fazerem o exercício da página 2 e da página 4, que depois nós vamos abordar na próxima aula. Um abraço a todos.